pessoal, muito bem, chegando com mais um episódio do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais, uma iniciativa do PT de Nova Friburgo, e hoje vamos falar sobre educação, inclusão social, maternidade e muito mais. O bate-papo está sensacional, imperdível. Recebendo aqui a querida Camila Emerick, que é professora. Boa noite, Camila, seja muito bem-vinda. Boa noite, Jaque. Muito bacana te receber aqui, já conversamos um pouquinho em off e já percebi que tem muita história para contar e muita coisa para acrescentar para quem está assistindo nosso podcast. Camila, conta pra gente, quem é Camila Emerick? Então, Camila, hoje eu falo que eu sou a mãe do Bento. Porque geralmente quando a gente é mãe, a gente perde um pouquinho da nossa identidade pro nosso filho. Mas além de tudo, como o Bento é um menino... Ele chama a atenção das pessoas. Então as pessoas acabam conhecendo o Bento antes de me conhecer. Então eu virei Camila, mãe do Bento. Camila, mãe do Bento, que legal. Sou uma mulher preta, que tenho 45 anos, mãe solo e atípica de um menininho de 5 anos que tem síndrome de Down. Trabalho com educação fazem 26 anos. No momento eu estou trabalhando com educação inclusiva, né? Por conta do Bento, essas questões acabaram surgindo... E eu vi que era realmente a minha praia. Eu já estudava educação inclusiva antes do meu filho, o que me ajudou muito nessa situação. Imagino. Né? E depois dele eu vi que era isso mesmo que eu tinha que fazer. Que legal, bacana. E a gente já começa a Camila aqui dividindo uma experiência que ela viveu no nascimento do Bento. Conta pra gente um pouquinho aí desse momento assustador que você viveu, né, Camila? Infelizmente, alguns profissionais da área médica ainda não têm o trato com as famílias atípicas, com as mães de crianças com deficiência. Existe uma cartilha no Ministério da Saúde dizendo como deve ser a notícia na hora que uma criança com deficiência nasce. Mas, quando meu filho nasceu, a médica, a pediatra em questão, me pegou no corredor da maternidade, ainda na maca, anestesiada, tinha acabado de sair da sala de parto, e disse que meu filho tinha orelhas baixas, prega palmar única e ele tinha síndrome de Down. E me colocou ele no colo. Naquele momento, eu fiquei desesperada. Um choque. Falei que eu não quero. Não foi isso que eu pedi pra Deus. Devolvi a criança e ela devolveu a criança pra mim. Isso, como a minha mãe pegou a criança com medo de alguma coisa acontecer. E minha mãe já tinha conversado com ela que a família daria notícia. E ela não esperou, não respeitou nenhum momento. Não esperou, não respeitou esse momento, porque eu não conhecia meu filho ainda. E eu queria conhecer meu filho sem nenhuma tarja na testa. E ela não me permitiu esse momento. E ter um filho era o meu sonho de uma vida inteira. E ela acabou com isso. Eu falo que ainda hoje, depois de 5 anos, eu amo meu filho. Mais do que eu amo meu filho. Mas mesmo assim, o dia do aniversário dele, a data que ele nasceu, pra mim, não é uma data boa. Por conta do que ela fez. Porque, por mais que se passaram 5 anos, né, toda aquela cena... Né? Tudo que aconteceu, tudo que foi falado, vivenciado ali naquela maca, ainda está registrado na sua mente, né, Camila? E a gente tem que aprender a lidar com as famílias de crianças com deficiência e com as crianças com deficiência de uma outra maneira na hora da notícia. Né? Na hora de você falar isso com a família, porque não é uma coisa ruim. Eles são diferentes, sim. Demandam mais tempo, mais dinheiro, mais acompanhamentos médicos, mas é uma criança como todas as outras, é um bebê como todos os outros. E a gente tem que tirar da cabeça que aquilo ali vai ser um problema. Eu costumo falar que o problema pra mim é quando eu não tenho dinheiro pra ir ao pagode tomar minha cerveja. Porque a deficiência dele não é um problema. Né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. A sociedade precisa aprender a tratar a questão da deficiência como uma coisa habitual. Porque às vezes você nasce com deficiência, às vezes você adquire no decorrer da vida. E ninguém está livre de adquirir uma deficiência no decorrer da vida. Exatamente. E como que foi para você essa aceitação, né? Depois que passou todo esse trauma, passou, entre aspas, já no sentido naquele momento, como que foi para você o primeiro contato com o Bento, você aceitar, né, que você tem um filho com síndrome de Down? Como que foi esse processo, Camila? No início não foi fácil, assim, tinha muito medo. E não por mim, eu tinha medo de como seria ele estar inserido em sociedade. Se eu conseguiria fazer todas as terapias que ele necessita, se eu conseguiria trabalhar, levá-lo à terapia, como que seria o futuro dele quando eu não estivesse aqui. Então é isso que fica martelando na nossa mente sempre. Imagino.
né? Às vezes você tá bem, daqui a pouco bate aquela... Ai, meu Deus, como é que vai ser daqui a 10 anos? Eu não sei nem se eu vou estar viva daqui a 10 anos, mas bate. Será que ele vai estar bem daqui a 10 anos? Será que vão cuidar dele bem? Será que ele vai conseguir estar inserido? Será que vão acreditar no potencial dele? Porque a gente esbarra muito numa sociedade que não acredita no potencial da pessoa com deficiência. Uhum. E muitas vezes ele tem o mesmo potencial das das pessoas que não têm deficiência. E a gente não acredita. Porque eu falo isso porque muitas coisas que ele faz, eu falo, será? Ele está fazendo isso mesmo? Eu, enquanto mãe, às vezes esbarro nisso. Não, ele está fazendo, ele consegue, ele vai. Eu já parei muitas vezes e já falei com várias pessoas que eu queria muito que meu filho morresse antes de mim. Aí as pessoas falam, você quer que ele morra cedo? Não, eu não quero que ele morra cedo. Mas eu morreria muito mais tranquila sabendo que ele foi. Porque a mãe vai antes, com quem vai ficar essa pessoa? Será que alguém vai ter o mesmo olhar que eu tenho com ele? O mesmo carinho. O mesmo carinho, a mesma atenção? Não, as pessoas não vão ter. Porque muitas vezes a própria família abandona a gente. É verdade, Camila, faz refletir, né? Essa sua fala faz a gente refletir muito. Quando eu falo isso, as pessoas se chocam, né? Imagino. Não, que mãe que é isso? Não, a mãe não quer que o filho sofra. Então ele morrer antes é menos um sofrimento. Mas não quero que ele morra agora, tá, gente? Não é isso, pelo amor de Deus. Pagode pra ir ainda, tem muita coisa pra curtir ainda. E ele é pagodeiro, gosta de pagodinho? Muito, muito, muito pagodeiro. Muito pagodeiro? Muito pagodeiro. Que bacana. Eu já estou na expectativa de conhecer Bento. Ah, você precisa conhecer. Eu amo criança. Menino, então, eu tenho uma conexão com criança, assim, absurda. E eu já senti que o Bento é quase que um artista, né? Ah, isso é mesmo. Já amiguinho da escola fala que ele é celebridade. Porque ele tira foto para algumas lojas da cidade também, que abraçaram a causa, que acham importante mostrar isso, né? Mostrar, olha, tem uma criança com deficiência aqui, é igual a todas as outras. Então as pessoas chamam a gente, eu vou, feliz da vida, levar, para mostrar, meu filho é bonito sim, ele tem deficiência, mas ele é uma criança bonita. Porque as pessoas, elas olham para ele... Já olha com indiferença, né? Ele é bonito. Como que se a pessoa com deficiência não pudesse ser bonita? Exato, assim, são umas afirmações... Bem cuidado, por que não poderia ser bem cuidado? Porque ele tem uma deficiência, ele não é menor do que outras pessoas. Eu cuidaria de outros filhos que eu tivesse da mesma maneira que eu cuido dele. Eu já era assim antes, não é por ele. Né? Meu filho vai ter que estar bem arrumado, sim. Meu filho vai ter as melhores coisas que eu puder dar, ele vai ter, sim. Isso é fundamental, né? Esse amor, essa proteção. E 5 anos que o Bento tem, que você disse, né? E durante esses meses, quando ele nasceu, quando começou a descoberta, a andar, a todo esse processo, como que foi essa conexão do Bento com a família? Eu falo assim, que é tudo uma festa. Tudo que ele faz, tá todo mundo ali para aplaudir, para gritar, para chorar, porque a gente esperava que ele não vai conseguir fazer isso no tempo que uma criança típica faz, vai dar muito trabalho. E a gente não vai ter muita terapia. E ele consegue avançar muito bem, ele tem um bom desenvolvimento. Então, assim, todo mundo fala que eu sou uma mulher festeira. Assim, primeiro dente, fiz festa. Andou a primeira vez, eu fiz festa. Fui pra escola a primeira vez, teve festa. Que massa. Ele gostou do primeiro personagem de super-herói. Eu fiz uma festa pro boneco que ele gostou. Então, assim, a gente comemora muito as conquistas dele. Pra mostrar pra ele também, né, a importância disso tudo. Né? Que eu tenho muito orgulho dele, que a minha família tem muito orgulho dele. Isso faz toda a diferença, né, Camila? Faz toda a diferença. Uma pessoa, quando ela tem autoestima elevada, ela consegue aprender muito melhor e ela vive muito melhor. Então, eu faço questão de enaltecer a autoestima dele e de enaltecer tudo o que ele faz. O que ele não faz ainda, ele vai fazer depois. Exato. Né? Então, assim, o que ele está fazendo hoje, a gente faz muita questão de comemorar. E de mostra para todo mundo mesmo o que ele está fazendo. Tem muito orgulho de quem ele é. Muito bacana, muito bacana. E o Bento hoje está estudando? Está estudando, ele estuda numa creche municipal, porque, assim... Por enquanto, eu ainda não confio em escolas particulares, porque a gente vê muitos casos, muitas questões, então, assim, eu ainda não confio. Pode ser que no futuro ele vá para uma escola particular, porque geralmente as turmas, às vezes, são menores, eu acho melhor. Né? Mas no momento ele está na escola pública, ele tem mediadoras maravilhosas que, assim, acompanham ele há 3 anos. Que legal, já tem, assim, esse acompanhamento. Esse vínculo. Falo que viraram da família, realmente, porque vai tomar cervejinha comigo... Vai em festinha, elas estão sempre ali. Isso é muito legal, né? Porque
além da confiança profissional, se torna amiga, se torna da família. E com certeza o Bento deve ter um carinho. Muito grande. Eu também já fui tia de creche, eu trabalhei em creche durante 13 anos, né, concursada, saí em 2020. Então eu sei como que é esse vínculo da tia da creche com a criança. Quando bate aquela conexão, é um amor que... Você fala, sem afeto não há aprendizagem. É verdade. Tem que ter o afeto. E afeto tem bastante entre o Bento e suas mediadoras. Muito. Né? Muito legal. Falamos um pouquinho sobre o Bento. No próximo bloco do nosso podcast, vamos falar sobre o Bento, mas já vamos falar sobre uma situação que ele viveu de preconceito. Infelizmente, gente, ainda acontece não só em Nova Friburgo, mas no nosso país, no nosso mundo, e já a gente te conta. Voltamos, pessoal, com o nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Bate-papo sensacional hoje com a Camila Emerick, que é professora. Estávamos falando do Bento, né? A sensação Bento, que é o filho da Camila de apenas 5 anos, mas já é uma estrela. Mas nem tudo é positivo, né, Camila? Conta pra gente uma situação que o Bento viveu recentemente numa escolinha, numa academia. Como que foi isso? Eu resolvi matriculá-lo numa luta, né? Porque ele tem muita força, então eu queria que ele domasse, vamos dizer, essa força que ele tem e aplicasse de uma maneira adequada. Matriculei numa aulinha de jiu-jitsu. A primeira aula foi ótima, ele correspondeu super bem, dentro das limitações dele, por ser a primeira aula dele. Conversei com o professor, tinha outros pais lá, outros atletas, todo mundo, não é assim mesmo, daqui a pouco ele vai, ele pega, todo mundo tratou ele super bem. O professor, inclusive, no final da aula, me tratou muito bem. Ok, fui para casa no outro momento, mandei uma mensagem perguntando do horário da aula. Para minha surpresa, ele disse que meu filho não estava apto a fazer aula na turma, sendo que ele é uma criança de 5 anos e teve o primeiro contato com a luta. Primeiro contato. Como assim não estava apto? Uma criança de 5 anos, ela vai fazer bagunça sim. No início, ela não vai corresponder ao que você está pedindo sim. E tá tudo bem. Eu não estava ali para ter um atleta olímpico naquele momento. Então, eu gostaria que ele estivesse sim com a turma. E o professor disse que ele não estava apto e que seria melhor que ele fizesse individual. Por que ele não pode estar com a turma? Não poderiam ver que tinha uma criança com deficiência nessa turma? Ele não estava preparado para ver uma criança com deficiência nessa turma? Exato, e o objetivo é a inclusão, né, do Bento e de outras crianças. Exatamente, ele tem que conviver com crianças da mesma idade que ele. E se outras pessoas não estivessem satisfeitas com isso, essas pessoas que saíssem, porque o direito é do meu filho, como de todos os outros. Assim, foi um choque muito grande, eu chorei muito, tomei muito Rivotril naquele dia, porque assim, eu não aguentava falar, não aguentava explicar o que tinha acontecido. Fui para as redes sociais, comentei tudo o que estava acontecendo, assim, que eu acho legal a gente falar da parte boa, da parte ruim, e mostrar para os outros, sim, acontece isso. É chocante, as pessoas ficam surpresas. Foi isso mesmo que você entendeu? Sim, foi isso mesmo que aconteceu. Bate uma revolta, né, Camila? Muito grande, porque a gente, no primeiro momento, não acredita que aquilo ali está acontecendo. E ele achando que ele estava me fazendo um favor em dar aula, meu filho fazer aula fora da turma. Não é um favor. Meu filho tem que conviver com todo mundo. Naquele momento, eu apresentei para ele o que era capacitismo, que capacitismo é o preconceito contra as pessoas com deficiência. Disse para ele o que era e disse que ele não estava falando com qualquer mãe. Que, para azar dele, ele conheceu a mãe do Bento. Uma mãe que vai atrás dos direitos do filho dela. E que eu não deixo barato. Nem deve. E assim, a sorte dele foi que o dono da academia é uma pessoa maravilhosa. E por isso que eu não tomei outros meios de processo, de boletim de ocorrência, por conta disso. Por respeito ao dono da academia, que não sabia daquilo ali, não compactua com aquilo ali. Que logo esse professor foi desligado, né? Mas eu falo sobre isso para as pessoas verem, não é mimimi, não é frescura de mãe. Quando as mães estão dentro de casa e não querem levar seus filhos ao shopping, a um parquinho, é porque elas estão cansadas dos olhares da sociedade. Isso cansa, isso desanima, né? Eu tenho a sorte, Bento tem a sorte, não sou eu. Bento tem a sorte de ter uma mãe como eu. E se tá olhando, eu vou enfrentar quem tá olhando. Se tá olhando, eu vou perguntar por quê. Né?
Já abri, inclusive, um processo contra uma oftalmologista da cidade por conta disso. Porque meu filho entrou na clínica e ela falou que era pra eu ir embora porque ela não ia atender ele. Que ele ia dar muito trabalho pra ela. Sim. Simplesmente. Eu falei, tô aqui à toa? Eu vim aqui à toa? Ela tá, velho, você procura um especialista em outra cidade. Gente, é muita Por gente exemplo, despreparada. O delegado, Henrique Pessoa, na época me atendeu, me chamou lá, maravilhoso. Henrique é a pessoa. Maravilhoso, atendeu toda a minha demanda. Ela foi lá, então teve que prestar esclarecimentos e tudo. Mas o que eu falo é que as mães não podem deixar. É doloroso, é. Mas enquanto a gente permitir que façam isso com os nossos filhos, vão continuar fazendo. Ah, deixa pra lá, é mais Não tem que deixar pra lá. Não tem. As pessoas têm que sofrer no bolso, têm que sofrer na pele pra aprender. Né? Ah, nem todo... Aí tem amiga minha que fala, mas eu não consigo falar muito em rede social. Você não precisa falar em rede social? É só você achar um advogado, procurar um advogado. É só você abrir um boletim de ocorrência virtual. Ninguém precisa saber. Exato. Mas você não tem que permitir. Não pode se calar. Porque enquanto as pessoas acharem que elas podem tudo, isso vai continuar acontecendo. Exatamente. Né? E ai de quem olha torto pro meu filho. Por mais mães como Camila. Só digo isso. Camila, me conta como que foi a reação do Bento pós essa questão da luta, né? Que ele não voltou. Não, ele passa na porta e quer entrar. Tadinho. Ele fez uma aula e ele gostou. E ele pergunta alguma coisa assim? Não, ele fala muito pouco ainda por conta ele tem muito atraso na linguagem oral. Então, assim, ele se comunica bem, a gente consegue compreender, quem convive com ele consegue compreender, mas ele não fala, mas ele passa na porta e ele quer subir pra escadinha. Ele já sabe que ali era o lugar da luta. Já sabe que é o lugar da luta. Entendi. Você pensa em colocar ele em uma... Penso, não, vou retornar com ele. Vários professores da cidade entraram em contato, oferecendo. Tem um projeto social muito legal na UERJ, que o professor, o Léo, ele, assim, as pessoas com deficiência, ele convida todo mundo para ir. Muitas crianças estão lá e o projeto é maravilhoso. Não levei Bento por conta do horário, porque é mais tarde e fica difícil, eu tô cansada, ele também, por isso que eu não levei. Mas é um projeto muito legal na UERJ. Muito bacana. Projetos bons são bem-vindos. Fica aqui também aberto, né? O espaço para a gente poder falar desse projeto, que é bem bacana. É muito bom, é muito bom. Isso é legal demais. E aí a gente entra na situação, no tema inclusão social. A inclusão social existe, Camila? Infelizmente ainda não, né? A gente vê que existe a inclusão no papel. As pessoas não estão preparadas ainda. E o pior, elas não querem se preparar para incluir. É melhor separar, né? Dividir. É mais fácil separar. É mais fácil não ver aquela pessoa ali. É mais fácil não estar perto daquela pessoa, né? Então, assim, eu falo muito em relação até com as mães. Tirem seus filhos de casa. Levem ao shopping, levem às praças, levem aos parques. Deixe que o outro conviva com o seu filho. Para a gente tentar uma inclusão real, né? Eu falo igual a inclusão escolar. Incluir criança não é deixar ela dentro da sala de aula. Ela estando ali, não é inclusão. Só é inclusão quando você tem material adaptado para aquela criança, quando você tem um profissional de apoio para aquela criança. Isso aí. Né? Quando aquele professor vê que aquela criança é aluna dela. Ela não é aluna do profissional de apoio. Ela não é, eu tenho 20 alunos e tenho um com autismo. Não, eu tenho 22 alunos, 21 alunos. Todos são meus alunos. Tem alguns com características diferenciadas, que precisam de um acompanhamento diferenciado. Mas todos são alunos delas. Eu encontro, às vezes, algumas conhecidas, que eu sou da área da educação. É muita criança, não sei o que eu faço. Já passou da hora de reclamar. É hora de agir. Reclamar não vai fazer a gente excluir ninguém. Mas é hora de agir. E se você não está apto, acha que não vai estar apto, vai trabalhar em outras situações, em outros empregos. Dá muito trabalho. Por que não dá trabalho? O que não dá trabalho, exato. Por que não dá trabalho? O que vem fácil? Educar não é fácil, ser professor não é fácil, independente de ter ou não uma criança com deficiência. Mas se você não quer fazer nada, vai trabalhar em casa, vai costurar. Mesmo assim, costurar não é fácil não, gente. Não. Vai trabalhar na loja, aguentar cliente chato, também não é fácil não. Nada é fácil. Então, assim, passou da hora de reclamar. Vamos agir.
E hoje as mães estão tendo mais consciência. Hoje tem As famílias estão cobrando mais. As famílias sabem o que o filho tem que ter. Exato. E como que você vê a inclusão social aqui em Nova Friburgo, na nossa realidade friburguense? Acho que Friburgo ainda é uma cidade muito preconceituosa, infelizmente. Infelizmente, a gente esbarra muito no que não quero estar perto, não quero ver. Se eu não vejo, não existe. Né? Em relação à pessoa preta, em relação à pessoa com deficiência, em relação ao LGBTQIA, não sei direito, desculpa, gente. A gente vê muito isso. Né? Tem muita gente boa, mas a gente ainda precisa aprender muito em relação a isso. Passa na sua cabeça, Camila, você falando, aí eu vou pensando aqui, né? Eu acho que você vai responder que sim. Hoje o Beto tem 5 anos, é uma criança maravilhosa. Passa na sua mente assim, hoje, entre aspas, ele sofre, entre aspas, menos preconceito, porque uma criança é bonitinho, é fofinho, é lindinho, mas lá na frente ele vai se tornar um adulto. Vai ser muito pior. Porque assim, as mães que eu acompanho, elas falam que os filhos estão sozinhos. Que coleguinha não chama pra sair? Que ninguém chama pra ir a um cinema, que ninguém chama pra ir a um shopping, que ninguém chama pra ir a um show. A mãe acaba tendo que ter forças para ir com o filho. E não é só da sociedade, é da própria família. Irmãos que não chamam, primos que não chamam, porque vai atrapalhar. E hoje, se a gente der uma olhada, uma garimpada nas redes sociais, a gente pega, em relação à síndrome de Down, pessoas vivendo como todas as outras. As pessoas em que tiveram credibilidade, que as pessoas acreditaram nelas, né? Há pouco tempo tem um caso de um rapaz que ele conheceu a esposa dele na balada. Ele tem síndrome de Down, ela não tem nenhum tipo de deficiência. Ele foi pra boate, conheceu a menina e tal, se apaixonaram ela não percebeu. Depois de um tempo ele contou. Ele teve que entrar na justiça pra casar com ela. Sério? Teve que entrar na justiça. Então, a gente vê como que ainda existe muito preconceito. Ela estava bem casando com ele estava bem casando com ela, qual o problema? Mas essa questão da justiça por conta de família? Família. Gente, fiquei rosa choque agora. Que absurdo, né? Não basta os dois quererem casar, a família tem que se meter. Se fosse uma pessoa sem deficiência, alguém se meteria? Não. Então, por quê? Ele precisou disso. Exatamente. Porque é um choque alguém casar com uma pessoa sem deficiência. Gente, aí todo mundo é diferente. Quem é igual? Gêmeos não são iguais. Exatamente. E quando a gente fala de síndrome de Down, para a gente poder encerrar esse segundo bloco, que já passamos um pouquinho do tempo, existem 3 tipos. Isso. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Nós temos a T21, que a gente chama hoje a síndrome de Down. A gente está derrubando um pouquinho esse nome de síndrome de Down, por conta do Down, que remete uma coisa para baixo, uma coisa ruim. As famílias estão preferindo usar trissomia do 21, que seriam os 3 cromossomos, um cromossomo extra no par 21. Aí nós teríamos 3 cromossomos ali. Existe a T21 livre, a T21 mosaico e a T21 que é translocação. Qual a diferença entre elas? A livre é que 90 e poucos % da população tem. A outra significa que a mãe ou o pai tem o cromossomo extra e ele passa para o filho. Eles não desenvolvem a síndrome do filho, não neles. Entendi. E na outra, o cromossomo ele não está ligado ao par 21. Ele está ligado, acho que ao par 14 ou 12, uma coisa assim, se eu não me engano. E nem todas as células daquele corpo vão ter a trissomia. Mas o que diferencia as 3? Nada diferencia as 3. O que vai diferenciar a síndrome em si é o ambiente estimulador dessa criança vive, os acompanhamentos médicos e terapêuticos adequados, o conhecimento dessa família, a estimulação precoce que é de extrema importância. Dos 0 aos 3 anos, é uma fase muito... É a fase que a gente tem mais a questão da estimulação. É a fase essencial para a criança. Essencial, isso aí, a palavra é essencial para essa criança. Então, a gente tenta fazer com que essa criança tenha os acompanhamentos adequados nessa idade, o que não acontece. Por quê? A maior parte da população não consegue, fica na fila, espera das instituições. Vamos entrar nesse assunto já no terceiro e último bloco do nosso podcast. Não saia daí.
Pessoal, voltamos com o nosso terceiro e último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Conversando hoje com Camila Emerick. Camila, falávamos sobre atendimento médico para crianças, para adultos com síndrome de Down. Difícil? Muito. E não é só difícil, é pelo SUS, né? Pelo SUS a gente fica numa fila, muitas vezes é eterna, né? Na cidade mesmo a gente tem pouco atendimento de neuropediatra, a gente precisa para ontem de mais neuropediatras pelo SUS e pelo plano, porque por plano de saúde de Friburgo não tem nenhum Olha, gente. Por nenhum plano. A gente tem pelo SUS, mas a fila não suporta, porque são muitas pessoas precisando, e por plano a gente não tem nenhum. Particular a gente tem. Mas que família consegue pagar 500, 600 reais de um atendimento de um neuropediatra? Praticamente nenhuma. É bem alto o valor, né? E a gente fica em fila de espera. Olha, que loucura, gente. Precisamos urgentemente de neuropediatras em Nova Friburgo. A gente acaba não tendo muito acesso. Muitas pessoas falam, Bento é muito esperto, tem bom desenvolvimento. Mas porque eu tinha conhecimento e ele teve acesso a terapeutas de qualidade. Ele teve acompanhamento médico de qualidade. Bento não fica doente. Praticamente ele não fica, graças a Deus. Mas por quê? Ele tem um acompanhamento médico de qualidade. Ele tem uma nutricionista que ele vai todo mês na nutricionista. Que ela faz o plano alimentar, ela me passa uma suplementação vitamínica, porque ele não metaboliza todas as vitaminas, então ele precisa suplementar essa vitamina que ele não consegue. Né? Fora que tem o risco de velhice precoce, Alzheimer, tudo isso a gente já sabe antes, quando a gente tem médico especialista. Então a gente vai adiantando isso e faz essa suplementação. O ômega 3 que ele toma desde que eu amamentava, eu tomava um ômega 3 para que ele fosse suplementado com ômega 3. Mas será que a população consegue fazer isso? A gente conseguiria essa suplementação vitamínica pelo SUS? Não. A gente não consegue. Não está conseguindo nenhum atendimento, quem dirá a suplementação? Quando eu fui tentar... Triste realidade. Vem coisa de processo, de pensão e tal, o juiz lá, quem era o homem lá, mas você não consegue esses medicamentos pelo SUS? Teria que ver pelo SUS. Eu falei, não, eu não consigo. Então ele tem que entrar no processo de pensão. Eu não tenho que errar com isso sozinha. Você tem que ver pelo SUS. Eu falei, mas eu não vou conseguir pelo SUS. As pessoas não conseguem. Né? Para a mãe conseguir um BPC, um LOAS, é um parto de 20 meses. Para você conseguir, você tem que estar praticamente abaixo da linha da pobreza. Então, a gente também precisa de políticas públicas que nos ajudem nessa área. Não é porque a mãe tem uma carteira assinada que ela não precisa de ajuda. Lógico. Ela também precisa de ajuda. Até porque, como você disse, são gastos. São gastos, assim, são muitos gastos. Muitos, assim. Se você botar na ponta do lápis, você enlouquece. Melhor nem pensar muito. Melhor não fazer matemática, né? Melhor não. É melhor nem se fazer... Porque senão a gente realmente não dá conta de tudo. Você tira de um lugar para o outro, tira de um lugar para o outro. Já fiz várias rifas para o meu filho. Para me ajudar nos atendimentos dele. Para me ajudar nas medicações dele. Porque sozinho a gente não consegue. E a gente não tem apoio de poder público nessa área. Só tem o apoio que consegue o BPC quem está praticamente passando fome. Então a gente precisa muito mudar isso. É lamentável, é triste, né, Camila? Você como mãe sabe que seu filho precisa e tem direito. E você não conseguir. E você não conseguir. Exatamente. Larga o emprego. Gente, eu vou largar o emprego para viver de um salário mínimo do BBC e aí, você quer? Não dá. Gente, salário mínimo hoje não tem como você manter uma família. Realmente as crianças com TDD e síndrome de Down, elas têm restrição de proteína do leite e glúten. Vai comprar um biscoito sem glúten, para você não R$12, R$15. Um pacotinho. Você tá falando de um pacotinho criança que gosta de biscoito. Que vai acabar em meia hora. Vai comprar um macarrão sem glúten. É tudo muito caro. Tudo muito caro. Gente, um potinho de iogurte sem proteína do leite, você paga R$10,250. Coisa que vai assim. E essa criança tem o direito de se alimentar bem. Então, essa mãe que trabalha não tem direito a receber um auxílio? Falta política pública. Falta política pública. É pra ontem, não é pra hoje, é pra ontem. Porque a gente fala da inclusão escolar, beleza. O lugar que as crianças estão mais incluídas é na escola. A gente tem o ideal? Não, a gente não tem o ideal.
mas a gente está tentando melhorar. Só que, sem um atendimento clínico, a gente não existe inclusão escolar. Essa criança que precisa de um medicamento, ela não tem, ela vai para a escola, e aí como é que vai ser? Isso é. Aí ela vai estar desregulada. Uma criança que precisa de uma terapia ocupacional, ela vai para a escola e não tem isso, ela não vai estar bem. Ela não vai conseguir se alimentar. A gente precisa de nutricionistas que trabalhem em seletividade alimentar nas crianças com autismo. Que às vezes vão para a escola e ficam o dia inteiro sem conseguir se alimentar adequadamente. Exato. Que estão aí sem nutrientes. Que estão ficando doentes, muito gripadas. Não, mas as mães não têm esse acompanhamento porque elas querem? Não, porque elas não conseguem. É lamentável, Ana Camila, é triste a realidade. No Brasil hoje, sabemos que eles têm direito, mas não tem política pública, não tem política pública porque não querem. Não querem. Não querem pensar na política pública e executar a política pública, porque dinheiro para isso tem. A verba tem. Não tem a boa vontade, a empatia. Se fazer. Exatamente. E aí eu vou para uma outra pergunta, meio polêmica, mas que com certeza você já deve ter ouvido muito. Criança preta tem síndrome de Down? Então, essa Ouviu ou não? já escutei muitas e muitas vezes, né? Quando meu filho estava para nascer, a gente teve suspeitas, o jogo foi bom, mas teve suspeitas, fica tranquilo aí. Não existe criança preta no silenciar. Quando ele nasceu, que fiz o exame de sangue para ter certeza da síndrome, não vai dar nada não. É no exame de sangue que acusa? Faz um exame de sangue chamado cariótipo, vai contar todas as células lá e vai aparecer a síndrome da criança. Entendi. Aí eu fiz o exame, beleza. E por quê? Será que tem criança preta de síndrome de Down? Será que é igual a criança branca? Sim. O mais chocante é que nascem na mesma proporção. Criança preta e criança branca com síndrome de Down. Mas por que a gente não está vendo essas crianças por aí? Porque, novamente, a pessoa preta está à margem da sociedade. Novamente, aonde estão as pessoas pretas? Nos lugares que não são muito legais, nas comunidades, nas favelas. É lá que estão essas crianças. Lá eles têm atendimento médico de deveria. Lá eles são vistas. Não, mas ele fala que o meu filho tem um rosto que ninguém quer ver duplamente. Que é uma criança preta e uma criança preta com síndrome de Down. Ninguém quer? Não, ninguém quer. E mais chocante ainda é a gente saber que se a expectativa de vida de uma pessoa com síndrome de Down foi 60 anos, a da pessoa preta vai ser a metade. Sério? Vai ser de 30 anos. A gente morre muito mais cedo. Nossa. Mas por falta de acompanhamento clínico adequado. Chocante essa informação, né? É surreal você ouvir uma coisa dessa em 2024. É surpreendente. Quando eu fui pesquisar, né? Quando eu fui conversar com alguns amigos de fora, tem uma galera de São Paulo que tem pesquisado muito nessa área, né? Tem até um Instagram chamado Invisibilidade, que fala sobre que pessoas pretas com síndrome de Down. Bacana, como que é? Invisibilidade. Fica aí a dica, gente. E a gente vê muito sobre isso, a gente faz pesquisa sobre isso e vê, gente, como é que pode você morrer muito antes? Porque essas mães largam as crianças sozinhas dentro de casa. Elas se criam, né? Geral, É o mais velho criando o mais novo. 50% das pessoas com síndrome de Down que nascem com questões cardíacas, que muitas vezes não são vistas quando elas nascem no hospital. Mas eles não enxergam tanto das crianças pretas, das crianças brancas eles enxergam. Não sei porquê, né? Será o porquê, né? Já vi filhos de amigas que foram para casa, não são os filhos, foram para casa, a mãe achando que estava esperando errado, quando foram ver, eram crianças que estavam com questões cardíacas, que não foram vistas no hospital. Poderiam ter morrido. Então, por isso que a gente morre muito antes. Entendi. Né? Assim, é loucura você imaginar uma coisa dessa. Para uma mãe, então, né? Por isso, assim, às vezes, quando nasce uma criança com síndrome de Down, a gente se choca com todo esse mundo de informações, né? Diariamente a gente vai aprendendo que, assim, dá pra gente viver, dá pra gente sair, dá pra gente se divertir, mas mesmo assim é chocante. Primeiro espirro da criança, meu Deus do céu, a gente morre.
Começou essa época de fria, minha neta escorrendo. Muita fala, ai, pneumonia mais silenciosa na criança fundal. Se eu estiver aqui no hospital, como é que vai ser? Será que eu vou fazer no plano que eu não faço? Já começa a pensar mil coisas, né? Não, eu falo que praticamente eu me mato naquele momento e mato a criança. Né? Porque eu já tive que fazer muito exame no hospital para pedir um raio-x. Não precisa sim. Eu quero raio-x. É meu direito. Eu tenho direito de ter isso. Não, mas eles não querem fazer. Eu já fui para o hospital particular da cidade que disseram que não tinha nada para conseguir comer. Por conta da dieta que ele faz. E era mentira. Porque eu chamei a enfermeira, lógico que tem. Vou lá buscar. Tá aqui. Então, pra gente ver, aí depois eu sou mãe barraqueira. E vou fazer muito barraco ainda. Se meu filho precisar, eu vou fazer barraco. Já que não querem dar os direitos dele, eu vou fazer barraco, sim. Você está buscando, está lutando pelo seu filho, né, Camila? Às vezes a luta tem que ser com a voz mais elevada. Porque a gente chamar a vozinha rindo, as pessoas não dão credibilidade. E quando eu tenho uma mãe sozinha, eu sou mãe solo. E uma mãe preta, deixa eu atender uma. Vamos para outra. Atende a próxima. Não, deixa eu falar. Só que, infelizmente, eles já sabem a mãe que eles estão lidando. A garra, né, a potência, o amor que tem pelo filho, de buscar, de lutar pelos direitos dele. Que Bento escolheu a mãe certa para nascer. Ele sabia que eu não ia deixar nada barato. E assim, diante de tantas informações, né, estamos chegando ao final do nosso podcast, infelizmente, porque por mim, eu ficaria aqui mais umas 2 horas com esse bate-papo, que tá sendo muito bacana, estou aprendendo muito, realmente virei fã da Camila, mãe do Bento, já quero conhecer o Bento, como eu disse aqui, mas Camila, você com todas essas informações, hoje você ajuda muitas mães também através das redes sociais, né? Sim, sim. E conta um pouquinho pra gente rapidamente, passa também seu Instagram, deixa aí aberto, né, esse espaço para você chamar essas mães que queiram tirar alguma dúvida, que precisam de alguma ajuda. Eu falo assim que as coisas não descem para casa, né? Ainda bem que eu sou a mãe do Bento, porque assim, eu vejo muita mãe desesperada, muita mãe assim que não tem de onde correr, que não sabe o que fazer. Muitas delas olham o meu Instagram, o Instagram do Bento, e elas me mandam mensagem. Ai, eu vi seu filho e fiquei entediada. Eu sei que todo meu filho também vai conseguir. Meu filho vai andar, meu filho vai falar, meu filho vai engatinhar, meu filho vai aprender. Porque dependendo da mente que a gente tem a nossa criança, é uma enxurrada de informação negativa que as mães ficam piores ainda. A deficiência em si já é um trabalho extra que a gente tem. Que todo mundo fala, eu sou guerreira. Não sou guerreira coisa nenhuma. Eu sou sobrecarregada. E as mães são sobrecarregadas. Aí você ainda joga um mundo de informações e você não dá uma solução. O seu filho nasceu com síndrome, não, mas ele vai andar assim, ele vai falar assim. Pode ser, não ser no mesmo termo que uma criança típica. Mas ele vai fazer. Então, assim, eu tento conversar com essas mães, tento acalmar o coração delas, né? Muitas mães ainda falam, eu fico feliz de te ver saindo, de te ver no pagode, de te ver tomando sua cerveja. Porque quando meu filho nasceu, eu achei que eu nunca mais ia fazer nada. Que minha vida é parar, né? Que eu nunca mais ia fazer uma unha, que eu nunca ia fazer o cabelo. Não, você vai fazer sim. Existem pessoas boas que têm que ajudar. E aprenda também a pedir ajuda. Porque muita gente está ali do seu lado, mas ela não sabe o que fazer. Então, a partir do momento que você dá abertura, ela vai te ajudar. Isso aí. Bem, chegamos ao final do nosso podcast. Seu Instagram. O Instagram Bento Merick. É do Bento, gente, que o Bento me manda, tá? Bento. Tudo é do Bento agora, não tem jeito. @Bento Merick. Bento Merick. Merick. Bento Merick, gente. Vamos seguir o Bento, né? Vamos trocar essa energia com a Camila. E com esse deve que meu filho, momento. Mas é a criança mais estilosa, mais bonita e mais provodeira dessa cidade. Que coisa! É o nosso Tiaguinho friburguense. Que bacana. Camila, muito obrigada pela sua participação. Amei te receber aqui no nosso podcast. Manda um beijo pro Bento, tá bom? E é isso, força aí nessa caminhada e sempre com o pensamento que dias melhores virão. Obrigada, Camila. Pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigada pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.